Você sabia que as title companies desempenham um papel essencial no processo de compra e venda de imóveis aqui nos Estados Unidos? No vídeo de hoje, eu trouxe uma convidada super especial, a Dawn Campos, a diretora da Members Title, para explicar tudo sobre como funciona o processo aqui no Texas e quais são as principais diferenças em relação ao Brasil. A Dawn tem mais de 24 anos de experiência no mercado imobiliário e vai compartilhar informações valiosas para você que entenda melhor como funciona a segurança da transação, o que é escrow e por que essa etapa é tão importante para compradores e vendedores. Eu sou a Ana Kelly, corretora de imóveis aqui na área de Dallas há mais de 10 anos. Já ajudei mais de 500 famílias a realizarem o sonho da casa própria aqui no Texas. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão de inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser falar comigo, me encontre nas redes sociais. Estou sempre como Ana Kelly Realtor DFW. Agora, vamos começar. Bem-vinda, Dawn, aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua presença. Então, conta um pouquinho sobre você. Qual que é a sua experiência no seu trabalho? Ana, obrigada por me ter aqui hoje. Title é uma coisa que muitas pessoas não entendem, né? Até eu diria, os americanos que estão, assim, relativamente familiares com o processo, o title é meio que nubloso para eles, não entendem. Mas eu tô fazendo isso há 24 anos e é a área mais legal, né, do processo imobiliário de compra e venda. Então, a gente trabalha como uma terceira parte neutra, né, no processo. Nós não representamos nem o comprador nem o vendedor para proteger ambas as partes. O que nós representamos é o contrato. Então, o que você, como uma corretora, negocia para os seus clientes, nós, como uma companhia de título, asseguramos que todos aqueles itens que você negociou, eles são executados na hora da venda, né? Então, esse é um processo que a gente faz. A outra coisa que a gente faz é nós emitimos uma pólice de seguro, né, na transação. Então, o comprador, quando ele compra como uma title company, ele está assegurado não só no momento da transação, mas pela vida que ele tem na propriedade, porque não é uma coisa que tem que ser renovada, que a propriedade está sendo vendida sem dívida e pela pessoa certa. Ou seja, não tem outra pessoa que pode ter ser parte do dono da casa, né? É uma coisa que é 100% da pessoa que vendeu. Então, nós fazemos todo esse processo. E como que a title company garante a segurança de uma transação imobiliária? Essa é uma boa pergunta, né? Porque tem muitas partes da transação, né? A primeira é a parte financeira, né? No Brasil, muitas vezes, o comprador, ele dá o sinal pro vendedor, né? Aqui não é assim. Eles dão o sinal para a companhia de título. Por quê? Se você lembra o que eu falei antes, a gente não representa nem o comprador nem o vendedor. Então, nós temos que assegurar todos os fundos, todo o dinheiro da transação numa coisa que chama escrow, em inglês, que é em confiança. E nós só podemos dar o dinheiro de volta com a aprovação de todas as partes. E talvez você queira falar sobre isso depois em outro vídeo, mas no tempo de inspeção ou durante o tempo da transação, se uma das partes cancelarem, o dinheiro do sinal e etc. só pode voltar para uma das partes com a aprovação dos dois, né? Então isso assegura que o dinheiro não vai sumir com o vendedor, não vai sumir com outra parte, né? Porque nós asseguramos esse dinheiro. E também assegura que todos os documentos assinados são assinados corretamente e também são registrados com o condado, que seria tipo o cartório no Brasil, né? O cliente não tem que ir para o cartório, que nem no Brasil, mas nós vamos para o cartório de cada condado, que é como nós dividimos aqui nos Estados Unidos, e acertamos que esteja tudo certo para o comprador. Ai, ótimo. É bom saber isso, que é super importante, que muitas pessoas não sabem, né? Principalmente as pessoas que estão vindo para cá do Brasil, e realmente é diferente esse processo. Então, muitos clientes me perguntam, o que é o title? O que o title significa para na transação? Eu também tenho essa pergunta sempre dos clientes, né? E às vezes o cliente brasileiro, ele acha que é a escritura, né? A escritura na verdade, aqui nos Estados Unidos a gente chama mais de deed, né? O deed ou a escritura é o que passa de um vendedor para outro, né? Um dono para outro. O title é o histórico de todas as escrituras. Aqui no Texas, nós fazemos essa pesquisa de 1731 até hoje. Então, cada vez que você vende uma casa para o cliente, o que nós fazemos
atrás das cenas é olhar todo o histórico de cada escritura. Por quê? Porque a gente tem que assegurar que a pessoa que está vendendo a casa, ela tem o direito 100% de vender. Às vezes, no histórico de uma escritura, você vai ver, por exemplo, vovó e vovô tinham 100 acres, né, de propriedade, eles morreram, eles tinham 5 herdeiros, mas na segunda escritura depois da morte, só 4 dos herdeiros assinaram. Então, agora nós temos 1/5 da propriedade que não foi dado para o novo comprador, né? Então, toda essa pesquisa, todo esse processo é o que nós fazemos atrás das cenas e asseguramos que quando aquele comprador pega a chave da casa nova, 100% desde 1731 é dele, né? Então, essa é a parte que nós fazemos. Nossa, essa parte é super importante, que é uma pesquisa do título, né? Que é o title search, que a gente chama aqui em inglês. Nossa, é muito claro o que você explicou e é uma dúvida que muitos brasileiros têm em relação a isso. Sim, porque eu não sei no Brasil se fazem todo esse histórico de todas as escrituras, porque eu nunca comprei uma casa no Brasil, mas o que os brasileiros perguntam pra mim é: e a escritura? E a escritura? E aqui o deed, também outra coisa que é interessante pro brasileiro, é que não é que nem no Brasil. No Brasil é um pedaço de papel, pelo que eu entendo, um pedaço de papel lindo, timbrado, né? Bem lindo a escritura e o cartório dá pra você. Aqui é um documento que nem esse. É um papel normal, né? Não é nada espetacular, mas não é uma coisa que o cliente tem que ter na mão pra provar que ele é dono, porque a gente põe no condado. Então, qualquer um pode ir olhar lá e ver a casa que é da Ana, porque isso é público, né? Então, não é uma coisa que o cliente tem que assegurar sempre e que só com aquilo ele é dono da casa. Ótimo, muito, muito interessante saber e muito importante para as pessoas que estão pensando em comprar uma casa, sabe, tá comprando algo seguro na parte do título, né? É o título limpo, é clear, não tem nenhum problema. Isso é extremamente importante. Em relação ao escrow, né? O escrow, o que é um escrow? Porque as pessoas perguntam muito também. O que é o escrow? O que significa essa palavra escrow? Escrow significa em confiança. A tradução literal é em confiança. É uma coisa um pouquinho complicada porque tem 2 partes normalmente numa transação imobiliária que usam esse termo. A companhia de mortgage, a hipoteca, ela usa também o termo escrow e a companhia de título também. Por quê? Porque ambas essas partes nós temos dinheiro em confiança que nós asseguramos para o cliente. No caso da companhia de mortgage, é o pagamento do seguro e do imposto de renda da propriedade, né? No caso da companhia de título, é tudo a ver com a compra. Então, o sinal que o comprador está dando, o dinheiro que a companhia de mortgage dá na hora da transação e o dinheiro que o comprador traz pro closing cost, né? Pros custos finais. Então, todo esse dinheiro não é nosso, né? Então, nós mantemos esse dinheiro em escrow ou em confiança para, na hora correta, poder dar para todas as partes. Outra dúvida importante, quanto tempo leva esse processo do escrow? Essas etapas? Quanto tempo demora? Quanto tempo dura? Então, normalmente, o escrow, na verdade, ele é determinado pelo contrato. Porque no contrato, o vendedor e o comprador, eles põem uma data de fechamento no contrato. Então, quando aquele contrato entra em nossas mãos, nós trabalhamos para aquela data, né? Porém, se você for ter uma transação cash, né, dinheiro, não tem nenhum mortgage company, nenhum financiamento envolvido, nós podemos fazer uma transação em 5 a 8 dias de negócios, né, dias úteis. Isso é um tempo normal, porque nós temos que fazer aquela pesquisa, né, que nós conversamos, e também ter certeza que todas as partes podem assinar e têm o direito de assinar, porque às vezes uma das partes é uma companhia, não é um indivíduo, né? Então nós temos que verificar tudo isso. Então ela pode ser feita em 1 semana e meia, digamos. Mas o normal desse processo é mais ou menos 30 dias. Mas a maioria desse tempo é do financiamento, né? O financiador que está demorando para fazer as partes deles, porque o risco deles é bem maior, então eles têm muito mais partes para analisar. Então nós trabalhamos sempre com a data de fechamento que está no contrato. Não, ótimo, super claro e super importante eles saberem disso também. Outro ponto que é importante eles saberem, além da pesquisa do título, que é o title search, eu sei que o title company tem outras funções além disso. Quais outras funções relacionadas principalmente com a HOA, Homeowners Associations? Tá, então o nosso dever para o consumidor, por causa do contrato, e também por causa da policy de seguro que nós vamos emitir na transação, é de saber que todas as partes vão ser pagas na hora
hora certa da transação, da troca de dono, né? E para fazer isso, cada propriedade tem uma lista de coisas diferentes que são envolvidas. Aqui no Texas, como você mencionou, muitos deles estão num HOA ou num condomínio, né? É a melhor maneira de explicar em português. Então, tem uma associação que nós temos que perguntar para eles, olha, tem alguma dívida? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer? E esse é um processo que nós ajudamos o cliente. Na verdade, o dever desse processo é do vendedor, porque está no nome do vendedor. Mas nós facilitamos esse processo para o vendedor, garantindo que quando o comprador assumir a residência, está tudo em dia, né? Ele não vai entrar com o condomínio atrasado, com o imposto atrasado, né? Com nada disso. Então, a nossa prioridade na companhia de título é olhar todas as coisas que podem resultar num penhor na propriedade, né? Por quê? Porque isso aqui nos Estados Unidos, isso complica quem é dono da casa, né? Porque como a companhia de título está assegurando a posse do comprador, né, da propriedade, ela tem como prioridade verificar e ter certeza que todas as dívidas que possam afetar essa posse estão pagas e quitadas, né? Então, não é só a hipoteca, não é só o mortgage, né, que é o que nós pensamos em primeira via, né? Mas também tem outras coisas no estado do Texas que podem afetar a posse. Uma delas é o HOA. O HOA, em inglês, é Homeowners Association, que é o equivalente a um condomínio no Brasil, né? Então, isso quer dizer que tem uma associação que está manejando aquela propriedade e que normalmente tem mensalidades que são pagas, às vezes tem coisas especiais anuais que tem que pagar também e outras variedades de preços, né, que eles têm que pagar. Então, nós temos que verificar se isso tudo está em dia, né, para o comprador já não comprar com dívida já lá. Porque essa dívida no estado do Texas, se ela não é paga, ela pode afetar a posse. Então, a responsabilidade disso é do vendedor, mas nós trabalhamos por parte do vendedor para ter certeza que tudo isso está quitado. A outra parte que nós temos que investigar e pegar todos os dados é do imposto sobre a propriedade. Isso é um imposto anual no estado do Texas que é pago e nós também temos que ter certeza que isso está em dia, porque isso também afeta a posse. A outra coisa que muitas pessoas não sabem, mas que pode afetar a posse, é o child support, que é a pensão dos filhos. Muitas pessoas não sabem disso, mas isso, ele é anexo à propriedade. Não só a pessoa física, não só o crédito, como nós falamos aqui nos Estados Unidos, mas também a propriedade do indivíduo. Então, se o vendedor tiver em atraso nesses pagamentos, isso pode também afetar a posse. Então, todas essas questões nós olhamos por parte do vendedor e do comprador para ter certeza que está tudo em dia e que não tem nada em aberto. Nossa, isso é muito importante, esses pontos que você mencionou, porque muitas pessoas não sabem qual a importância da Title Company num processo Sim. de fechamento, Sim. né? É extremamente importante. A gente conversou bastante sobre o título, né? E eu sei que tem uma policy, né, para esse título. O que significa essa policy? E quanto tempo tem essa policy, a duração dela? Essa é uma ótima pergunta. A policy, na verdade, pro comprador normal, são duas policies emitidas na hora que ele compra a casa. Uma dá proteção para o mortgage, né, para o lender, para a pessoa que está financiando a casa. A outra é do dono. E a policy do dono, ela pega todas as coisas que acabamos de falar, né, sobre a posse, quem é dono, quem não é, e sobre as dívidas, e ela assegura ao comprador novo que está tudo em dia, né, tudo quitado, tudo em dia, e a posse é 100% dela. Essa policy, que está no título, ela é válida por o tempo que o comprador vive na casa. Ela só deixa de ser válida quando ele vender. E aí o comprador novo tem que ter uma pólice nova. Então, muitas pessoas não sabem disso, mas a maioria das pólices até cobrem disputa com vizinhos sobre cerca, sobre essas coisas, ou uma companhia elétrica que vem na casa e diz que eles têm que fazer um buraco no fundo da casa, essas coisas. Todas essas coisas são afetadas pela pólice. E tendo qualquer problema com uma dessas coisas, eles podem acionar o seguro, né? E tudo isso é coberto pela pólice. E, de novo, isso é válido pelo tempo que eles estão na casa, né? Então, isso não tem expiração. Nossa, é super importante essa policy. Agora, eu tô vendo que como é claro e super importante pro comprador. Sim. Ele está protegendo o novo comprador. Sim. E quem
paga por essa pólice? Essa é a grande dúvida que as pessoas me perguntam, eu mesma como corretora. Ana, quem paga por isso? Então, essa pergunta, eu vou voltar ela para você, porque na verdade, essa pergunta é um item a ser negociado no contrato, né? E é verdade. E dependendo do mercado, o que a gente vê no Texas é que o mercado, na verdade, ele indica quem vai pagar, né? Porque se tem muita casa à venda, normalmente o vendedor, ele vai pagar, porque ele não quer pôr mais custo no comprador, porque ele quer que ele compre a casa dele e não do vizinho. Mas o mercado também, em outras partes, quando não tem muita casa, o comprador, ele oferece pagar a policy porque ele quer ser o comprador que o vendedor escolhe, né? Então, depende muito da negociação do contrato. Agora, o segundo seguro, que é o seguro do lender, é sempre o comprador, porque o financiamento é do comprador, então o lender exige que ele pague essa policy. Super verdade. É tudo negociável. Essa parte do TARO, né? Quem vai pagar a policy. Então, vai em relação à negociação da oferta. Isso. E vai muito como está o mercado no momento, né? Vai ser o mercado mais para o seller, o mercado mais para o buyer. É isso que determina. A gente tem falado bastante sobre título. Agora eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a escritura da propriedade. O que uma escritura faz, como que ela é transferida, essa escritura, para o novo vendedor, para o novo comprador? Boa pergunta. Como em muitas outras coisas judiciárias, depende muito da linguagem, né? Aqui nos Estados Unidos tem muitos deeds, que é a escritura, diferentes, né? Tem umas que chamam Special Warranty Deeds with Vendor's Liens, Quick Claim Deeds, tem um monte de nomes, né? É importante saber que todos esses transferem a posse de uma parte para outra, mas todas não são iguais, né? Então, umas vêm com garantia, outras, como o Quick Claim Deed, que aqui no Texas, na verdade, os asseguradores não gostam, ela simplesmente diz que eu te dou posse do que eu tenho. Então, se eu tiver 0 ou 100, eu tô te dando posse, né? Não tem garantia de posse nenhuma. Então, tem algumas coisas assim que são interessantes e importantes você saber na hora. Se tem um financiador envolvido, eles vão pedir um Special Warranty Deed, porque tem todas as garantias. Então, nessa parte, normalmente o comprador está assegurado, porque o lender vai ter certeza que ele está garantido, né? Mas se eles forem fazer uma transação em cash, em dinheiro, é importante eles saberem que tipo de escritura eles estão usando, para que eles tenham a posse 100%. Eu tenho uma pergunta muito importante, que eu acho que muitos brasileiros gostariam de saber, que as pessoas que estão comprando aqui nos Estados Unidos, uma propriedade. No Brasil, essa informação da propriedade é pública. Qualquer pessoa pode solicitar a certidão de matrícula no cartório de registro de imóveis. E aqui nos Estados Unidos, existe algo semelhante? Existe. E eu acho que até é um pouquinho mais fácil, porque no Brasil você tem que ir no cartório, né? Aqui você não tem que ir no cartório, você pode olhar online. Tem várias maneiras de você encontrar quem é dono da casa, né? E quem está em posse dessa escritura. O primeiro lugar que você pode sempre olhar, em cada condado tem um website que você olha imposto da propriedade. No imposto da propriedade, se você for olhar os detalhes da propriedade, lá embaixo vai dizer o documento de posse. E você pode clicar, na maioria dos condados aqui no Texas, você pode clicar e ele vai te dar uma cópia dessa escritura. Da escritura mais atual, né? E ali você vai ver quem é dono, quem não é dono. Mas você também pode pedir uma cópia certificada, que é semelhante ao que você está explicando no Brasil, do condado. Porque tudo aqui nos Estados Unidos, ela é matriculada por condado. Não pelo cartório, né? Mas pelo condado. Então, você pode pedir uma cópia certificada, se for necessário. Mas, para te ser sincera, não é necessário aqui nos Estados Unidos. Você tendo uma cópia direto do condado com o número identificador de onde ela está registrada, é o suficiente. Muito interessante. É muito importante saber sobre esse processo, a parte da escritura sendo pública e onde eles podem achar que é o condado. Uma pergunta super importante também. Como comprador, ele tem como saber se o vendedor está passando por um período de falência? Então, eu tenho algumas respostas diferentes nessa pergunta, porque a primeira coisa é que nos Estados Unidos eles protegem a privacidade de cada um, né? Então, se é um comprador que está só pesquisando a propriedade, não tem. Mas se ele está em contrato, né? E se um contrato foi negociado e aceitado, e eles abrirem título, vai aparecer no título, porque isso é uma coisa que nós pesquisamos. Então, o Title Commitment, que é uma cópia do histórico das escrituras que nós damos para duas partes, vai ter se a gente precisa de informação sobre a falência ou não.
né? Porém, como vocês estão fechando no title company, o comprador não precisa estar preocupado com isso, porque isso é uma coisa que nós temos que resolver antes do fechamento, né? E nós temos que dar essa informação para todas as partes, que nós estamos esperando informações do advogado que está lidando com a falência, etc. Tanto qualquer falência como execução na propriedade, né? Porque os dois são procedimentos jurídicos, então nós, como a companhia de título, temos que entrar em contato com os advogados para ter certeza que todos os itens que eles precisam estão sendo fornecidos. Então, essa compra é segura, porque o contrato está na title company e a title company está fazendo todo esse trabalho, né? Sim. Atrás das cortinas, Sim. como a gente fala, para assegurar que o comprador está realmente protegido. Exatamente. Né? Ótimo, é super importante isso saber. Então, no Brasil, muitas transações são feitas sem esses extras, sem o título, né? A title company. Então, me fala uma coisa, qual que é os riscos de não fechar uma title company que o comprador tem? Não, essa é uma ótima pergunta e importante para as pessoas saberem, porque a primeira coisa é que eu acho que muitos acham que é obrigatório, né, aqui fechar numa title company. E não é. Uma lender, ela vai fazer isso obrigatório, né, ela vai requerer isso. Mas se a transação for uma transação em dinheiro, em cash, eu posso vender uma casa para você aqui mesmo, você assina, eu te dou o dinheiro e papum, né? Mas com isso não vem garantia nenhuma, né, porque todas essas coisas que nós acabamos de conversar, falência, dívida, etc., não é verificada, né? E acima disso, não é assegurada. Porque mesmo eu fazendo a verificação, venhamos que uma verificação de 1731 até hoje é muita coisa, né? E às vezes algo é perdido no processo, né? Então eu não encontro uma falência, eu não encontro algo assim. Mas com a policy de segurança que eles têm no title, se a gente fizer um erro nessa procuração, a gente tem que cobrir esse erro, a gente tem que pagar por esse erro. Então tudo isso dá uma segurança não só, na verdade, para o comprador, mas também para o vendedor. Porque fora desse processo, se eu vender a casa, eu e você aqui, sem title company, e acontecer alguma coisa, eu vou lhe pôr na justiça, porque você me vendeu uma coisa errada, né? Então isso assegura não só o comprador, mas também o vendedor. Não, isso é super importante. A title company tem uma função muito importante, mesmo não sendo obrigatória, mas realmente ela protege ambas as partes, né? Sim. Do seller e do comprador. A questão da escolha da title company, né? Quando você entra num contrato, quem escolhe a title company que gostaria que o processo continue fazendo? É interessante essa pergunta também, porque é igual a quem paga. É um item a ser negociado na hora do contrato. Eu diria o seguinte, eu vejo que muitas vezes quem paga é quem escolhe. Mas, no caso de pessoas que têm uma preferência de idioma, diferente de companhia, mas sim de idioma, é mais fácil poder escolher. O que muitas pessoas não sabem é que todos os preços da policy de title no Texas, elas são governadas pelo governo estadual. Então, seja a minha title company ou de uma competidora, os nossos preços são o mesmo. Então, para o vendedor ou para o comprador, quem está pagando, não importa a companhia que eles escolhem, porque o preço vai ser o mesmo. O que importa é eles terem um fechamento que eles se sintam confortáveis. E, às vezes, isso tem a ver com o idioma. Não, é super importante. Ainda mais você que fala português, né? E ajuda tantos brasileiros comprando casas, né? Ou vendendo também. Então, o processo fica muito mais claro e mais fácil, né? De entender toda essa transação. Obrigada, Dom. Quais os cuidados que os compradores e vendedores têm com o custo do fechamento e das taxas? O cuidado é ter certeza que o contrato está sendo seguido, né? Porque o que as pessoas não entendem normalmente é que todas as coisas financeiras são referentes ao contrato. A única coisa que não é referente ao contrato é a parte do financiador. Então, o maior impacto para o comprador nos closing costs, como a gente chama, né, nos custos do fechamento, são os custos que o financiador está cobrando, né? E isso, nem eu, nem você, nem o vendedor tem controle. É entre o comprador e o lender, né? A companhia de mortgage. Mas os outros custos, eles são todos de acordo com o contrato. Então, por exemplo, quem está pagando o HOA, o condomínio que nós conversamos, está no contrato. Quem está pagando a title policy, está no contrato, né? Tudo isso é de acordo com o contrato. Agora, talvez diferente do Brasil, não sei, mas nós temos a obrigação, no dia do fechamento, de explicar todos os custos para o consumidor, seja o vendedor ou o comprador. Então, é a hora de perguntar. Só porque você
está no dia do fechamento, não quer dizer que as coisas não podem mudar. Que você não concorde com alguma coisa, que a gente não pode ligar para quem está cobrando e ver o que pode ser feito. Tudo aqui nos Estados Unidos é negociável, né? Isso não quer dizer que você vai batalhar com cada custo, mas você tem que perguntar, você tem que ser o seu próprio porta-voz. Assim, eu acho que o consumidor brasileiro não tem mania de questionar tudo. Ah, tem. Tem? Tá. Então aqui não você tem, o americano não, mas o brasileiro. Mas o americano tem. O problema é que as pessoas não veem isso. Então você tem que ser o seu porta-voz, tanto na área porta-voz, na área médica, de tudo, mas no title company, com certeza, pergunta, a gente vai ter uma resposta. Mas você tem que ser o seu porta-voz para defender os seus interesses, né? Então, fazendo perguntas, querendo saber de onde veio isso, por que esse número calculou assim, etc., é bastante normal no processo do fechamento, né? E nós não estamos lá para dizer que vai ser isso ou que vai ser aquilo. Nós estamos lá para te dar como veio do financiador, como veio do contrato. Então, essas perguntas são coisas a ser negociadas. Né? Não, com certeza. Então, me fala uma coisa. Conselhos. Agora vamos falar sobre conselhos. Qual conselho se daria para uma pessoa que está comprando a casa pela primeira vez? Para ter uma transação bem tranquila. A primeira coisa sempre vai ser escolher uma corretora de imóveis experiente e que sabe o mercado, né? Que conhece o mercado. Por quê? Porque todas as coisas que vão acontecer no dia do fechamento, elas na verdade são refletidas na hora da oferta, né? Então, você precisa ter um corretor, uma corretora, que saiba navegar essas negociações, né? Porque se ela não sabe, na hora do fechamento, todos os custos vão estar no seu lado e não no lado do vendedor, né? Então, você precisa ter um corretor que entenda isso. E também que você faça perguntas, não seja tímido, pergunte, se eduque, né, no processo, tanto com a sua corretora, como a companhia de título, como o financiador. Todo mundo pergunta, por que nós estamos fazendo isso? Por que isso acontece? Pessoas são humanas, erros vão acontecer. Então, você tem que ser o seu porta-voz, você tem que entender isso. Mas também uma coisa que eu vejo que, principalmente os brasileiros, às vezes têm problema, é confiar no processo. O processo americano de compra de casa, ela é confiável. Diferente de em outros lugares, mas ela é confiável. Então, confie no processo. Pergunte, se informe, mas confie. Confie que o processo está lá para lhe proteger. Agora, se você fizer fora do processo, como nós conversamos, sem uma companhia de título, sem a documentação certa, aí não confia no processo, porque o processo você não está usando, né? Mas tudo isso vai lhe ajudar a ter uma transação bem tranquila. Não, eu concordo plenamente com você. Em relação ao vendedor, ele vai colocar a casa no mercado. Qual o conselho que se daria para ter também uma transação tranquila na parte do vendedor? Do vendedor, ele precisa ter uma comunicação aberta. Né? Também ele precisa de um corretor bom para negociar corretamente com o vendedor, mas também ele precisa ser aberto com tudo que ele sabe sobre a propriedade. O mais cedo que nós sabemos das coisas, o mais cedo a gente pode consertar e dar tudo bem pro comprador, né? Dar tudo em ordem. Então ele precisa ser aberto. E também a mesma coisa, ele precisa se educar, ele precisa saber o que está acontecendo e ter certeza que todos os desejos deles foram negociados no contrato. A hora do contrato é a chave, né? Então, não tendo o corretor correto, ele vai estar no final do dia pagando tudo, né? Então, ele precisa ter um corretor bom, precisa também confiar no processo, porque o processo está lá para ajudar ele e para ele não ter nenhuma dor de cabeça depois de sair da casa. Não, com certeza, isso é super importante, porque, como você falou, o processo acontece e é muito sério o processo aqui nos Estados Unidos que eu vejo, né? Principalmente quando você está trabalhando com uma title company que você confia, uma title company que faz realmente um bom trabalho. Então, é muito difícil dar errado. Realmente o processo é bem para proteger ambas as partes, o seller e o buyer também, para os dois. E no dia do fechamento, o que é importante nesse dia do fechamento? O que o buyer e o seller precisam nesse dia do fechamento? E quanto tempo demora esse fechamento? Assim, 1 hora, 30 minutos, 10 minutos? Quanto tempo demora? O horário depende, número 1, do consumidor, mas número 2, do lado da transação que ele tá. O vendedor é bem fácil, né? Então, isso a gente vê de 15 minutos a meia hora. Por quê? Porque ele só tá assinando a escritura e assinando alguns outros documentos, mas são mínimos, né? O comprador, se é financiado, é de 45 a 1 hora, né? Por quê? Porque o banco está mandando pra gente todos os documentos referentes ao financiamento, né? E esses documentos demoram, porque em média é de 180 a 200 páginas, né? Então é muita página. Se você sabe como
consumidor que você é do tipo que tem que ler item por item, então o meu conselho é peça os documentos o dia antes do fechamento. A gente tem que dar os documentos para você dar uma olhada, isso não é problema. Então, assim que a gente tiver os documentos em mão, podemos mandar para você dar uma lida. E aí você já vem com as perguntas prontas, né? Porque senão vamos estar lá por muito tempo, lendo 200 páginas, né? Mas isso também a gente faz. Eu já estive num closing de 5 horas, né? De sentar e deixar eles ler, discutir, etc. Então, isso depende do consumidor. Um normal, ambas as partes, é menos de 1 hora. O que você precisa ter? Você precisa ter uma forma de identificação válida, né? Aqui no Texas podemos usar o passaporte brasileiro, isso não é problema. Ou o driver's license, passaporte americano, whatever. E isso é pro notário, porque o notário tá lá pra identificar você como a pessoa que tá assinando. E só isso. Isso e um pouquinho de paciência e o fechamento vai bem tranquilo. Ai, Dudão, muito obrigada. Você deu uma aula maravilhosa para nossa comunidade, nosso público brasileiro, que tem muitas perguntas, porque muitos deles é a primeira vez que eles estão comprando aqui nos Estados Unidos. Claro. Eu sei que o processo é um pouco diferente comparado com o Brasil. E são perguntas que eles têm e é tão bom ter você para esclarecer, tirar todas essas dúvidas e ver que realmente é possível você comprar uma casa aqui. E o processo é bem tranquilo. O processo é todo te protegendo, né? Sim. Isso é muito importante. Então, você não está só comprando uma propriedade, você está comprando a parte dos documentos, né? Da escritura, o título, elas estão clear, estão limpas, não vai ter problema futuramente. Sim. Então, isso é tão importante, além da propriedade física, mas também a parte da documentação, que é onde você trabalha. Sim. Então, obrigada pela ajuda, pelos meus próprios clientes, você ajuda bastante eles. Eu vejo a sua atenção, eu vejo a sua dedicação, a sua clareza e fazendo o melhor para eles. E obrigada. Não, o prazer é meu. E eu acho importante as pessoas saberem que confia no processo. Isso, o processo está aqui por isso. E os seus clientes, obviamente, eles podem me ligar para perguntar sobre o processo a qualquer hora, sendo clientes nossos ou não. Sim. Nós vamos responder e tentar educar. Mas o investimento na área imóvel nos Estados Unidos é um investimento seguro, né? E é isso que o pessoal precisa saber, que é um investimento seguro e que há tantas coisas para proteger o consumidor que o risco é pouco, né? Não. Com certeza. Obrigada por estar aqui, fazendo parte do nosso podcast e passando essas informações super importantes. Obrigada e educando também. Você está educando muita gente que também tem essas dúvidas. Então, obrigada. Obrigada a você. Espero que esse bate-papo com a Dawn tenha ajudado você a entender melhor o papel da Title Company no processo de compra e venda de imóveis aqui no Texas. Saber que sua transação está protegida e todos os documentos estão em ordem faz toda a diferença para garantir a sua experiência tranquila e segura. Se você ainda ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários e entre em contato diretamente comigo ou com a Dawn. Vou deixar os contatos dela na descrição do vídeo. E antes de encerrar, quero lembrar que em breve teremos mais convidados especiais aqui no canal. Então, se ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.